Olá, Imani. Olá, Gabriel. Para mim é um prazer enorme estar aqui conversando com você. Agradeço muito que você aceitou esse convite e bem-vinda. Obrigada, Gabriel. Eu que agradeço o convite. A gente está gravando essa entrevista para Pride Freak, que é a primeira Pride, ou a Parada do Orgulho LGBTI, virtual para todo o continente africano. Então a gente teve a vontade e quer ter a garantia de que há entrevistas em português para a gente poder se conectar na lusofonia. Ah, Então, inicialmente eu queria, o meu nome é Gabriel, meu pronome é ele e sou brasileiro, ativista LGBTI, e gostaria que você se apresentasse para a gente. olá a todos. Eu sou a Imani da Silva, pronome ela, e sou natural de Angola. E sou também artista e ativista LGBT. Imani, você ficou conhecida, muito conhecida na mídia, porque você foi a primeira, né, pessoa trans a falar da sua transexualidade publicamente, e também a ocupar um cargo de visibilidade, né? Você participou de um programa na televisão, e então, se você pudesse contar um pouco da sua experiência pessoal, né, da transexualidade em Angola, e também de como foi trabalhar e ocupar um cargo assim publicamente. Certo. Eu praticamente, a minha transição ahm, ahm, foi em 2011, portanto já há 9 anos. E foi a partir daí que, quando tudo se encaixou a nível pessoal, quando eu realmente me encontrei, quando eu me senti mais confiante para continuar a dar passos mais largos a nível profissional também. E foi isso que também despertou a atenção da mídia cá em Angola, que na altura também eu me encontrava no Reino Unido, da cidade de Londres, no qual ainda vivo. Um, e isso fez com que houve uma repercussão, porque de uma certa forma não se falava, não havia essa abertura, e isso foi uma oportunidade para poder reeducar a sociedade, informar e também auxiliar e tirar dúvidas de outras pessoas na mesma situação. Porque nós aqui não temos esse acompanhamento, não temos clínicas específicas para acompanhar pessoas que queiram fazer a transição. E, e como eu já fazia alguns trabalhos na Inglaterra, portanto, trouxe essa minha experiência e foi assim, é como se diz, né? Quando tem que ser, não há nada que atrapalhe. Então, eu assim que voltei, eu comecei logo a trabalhar como artista plástica também, comecei logo a fazer trabalhos como modelo. Isso foi fazendo com que eu me mantivesse sob a atenção da mídia. Então, foi isso que até hoje vou conseguindo auxiliar. E 3 anos depois de eu ter chegado cá, de eu ter regressado, foram surgindo outras oportunidades. E quando eu tinha terminado de fazer o estágio na rádio, onde estagiei, fiz trabalhos de reportagens, trabalhos de locução, e isso, assim, logo depois eu tive a oportunidade de fazer um teste para a televisão. E foram uma série de 3 testes, com outras comunicadoras fantásticas, mas eu tive a sorte de ter sido selecionada. E para mim foi uma experiência e tanto, porque para além de ocupar um cargo de responsabilidade, porque era um programa de muita audiência, era um programa para toda a família, isso foi também uma mensagem para a sociedade de que não importa qual é a identidade de género da pessoa, eu tenho a possibilidade de fazer o que eu quiser a nível profissional, eu tenho capacidade como qualquer outro ser humano, como qualquer outro cidadão, e eu tenho. Então, todos nós merecemos oportunidades para podermos contribuir de uma forma positiva socialmente. Hum. Então, de lá para cá, foram tantas coisas a nível de, como escritora, podendo trabalhar para a revista de moda, podendo trabalhar para um jornal cultural,
enfim, tudo isso é sempre uma mensagem positiva à sociedade de que ninguém pode ser discriminado e todo mundo merece ser valorizado. Então tem sido uma experiência e tanto. E como foi recebido, assim, pela mídia ou as reportagens que fizeram sobre você foram de forma respeitosa? E também como é você ocupar um espaço que é predominantemente cis? Se você tem algumas reflexões nesse sentido. É assim, é um desafio porque a gente não pode agradar a todos. E então é aí nessas alturas que a gente vê que o preconceito ainda é muito forte, porque nós vivemos num país que é por questões sociais, culturais e até mesmo religiosas. E, portanto, é aquele 50-50, se eu posso assim dizer, de pessoas que percebem, que fazem um esforço de entender, que abrem as suas mentes para poder absorver a informação e aprender, e tem aquelas pessoas, obviamente, por questões que eu já mencionei, que não aceitam, que acham que pessoas como nós não temos direito a ter um espaço, a ter uma visibilidade, porque nós temos também o falso moralismo, temos a hipocrisia, nós temos ainda o machismo, o patriarcado, então tudo isso contribui para que, ok, eu não me importo que vocês existam desde que vocês não apareçam. Então é mais ou menos esse tipo de desafio. E estar ali no meio, em primeiro lugar, estar num espaço um, onde a maior parte das pessoas, se não todas, são cis, é assim, para mim é com a maior naturalidade, porque em primeiro lugar eu olho para as pessoas como eu gostaria de ser olhada pelas mesmas, como um ser humano. Então não houve de qualquer maneira nenhum tipo de eu me sentir desconfortável, embora talvez algumas vezes algumas pessoas demonstrassem desconforto, mas isso não, eu não posso me sentir culpada por isso, porque eu simplesmente existo, simplesmente sou o que sou, e as pessoas, por falta de compreensão, de entendimento, é que algumas vezes reagem mal. Mas assim, com maturidade, que a vida vai nos ensinando, hum, a gente vai levando isso, a gente tem que ter jogo de cintura. E é óbvio que se passar dos limites, se houver qualquer tipo de manifestação que faça com que eu me sinta realmente discriminada, é óbvio que eu vou ter as minhas, vou reagir, mas sempre reagindo de forma consciente e responsável para que essa pessoa seja chamada a atenção e que ela realmente reflita sobre as suas atitudes. Certo. E falando de Angola, então, eu falei com uma amiga minha, vou entrevistar, falei que ia entrevistar você, aí ela, com uma ideia errada, em Angola criminaliza, deve ser muito pesado de ser gay ou trans lá, e eu falei, bom, ano passado a Angola teve manchete internacional pela reforma do Código Penal, né, que tirou essa descriminalização ou despenalização, que não é exatamente isso, né, dos atos homossexuais. Então, eu gostaria que você falasse um pouco, mais no geral, depois a gente fala sobre questões trans, mas como é ser LGBTI na Angola? Sim, é importante realmente desmistificar, né? Porque as pessoas ainda acreditam que a maior parte, pronto, não deixa de ser a maior parte, mas de que generalizam muitas vezes, de que em África todos os países não têm, são países ditadores e que a comunidade LGBT é perseguida. Não, nós felizmente, aliás, Angola, pós-independente, nunca foi um país que criminalizou a homossexualidade, portanto, nunca, nem sequer há registros de pessoas que tenham sido condenadas por relações homoafetivas. Então, sempre tivermos essa liberdade de ser e de estar, até porque é o que a nossa Constituição defende, que todos nós temos os mesmos direitos e somos iguais perante a lei. E, embora, como infelizmente ainda muita gente desconhece os seus direitos, desconhecem o que realmente significa direitos humanos, então
ainda existe uma vantagem por parte de quem discrimina. Só que, aos poucos, enquanto ativistas, um dos nossos papéis fundamentais é de empoderar, de informar a comunidade e consequentemente, também reeducar, sensibilizar a sociedade, de que, independentemente da sua crença, daquilo que você acredita, daquilo que, né, daquilo que você acha que é seu direito de como tratar alguém, não é permitido por lei. Você não pode se sentir no direito de discriminar, destratar ou impedir que alguém tenha acesso àquilo que é seu direito, como a educação, os serviços de saúde, a segurança, é um direito de todos nós. Ter acesso ao mercado de trabalho, são esses desafios que nós ainda temos, porque há pessoas que ainda não percebem de que nós temos direito à identidade. Então, as pessoas trans, elas têm esse maior desafio porque, obviamente, nós, de uma forma ou de outra, quebramos as regras sociais de género. Então, principalmente numa sociedade machista, nós temos essa dificuldade ainda. E porque também ainda há muita coisa que ainda a nível legislativo não aconteceu, como termos o direito de mudar os nossos nomes nos nossos documentos, os nossos géneros, etc. Então, isso dificulta ainda mais o acesso a muita coisa. Então, as pessoas ainda se aproveitam disso, que é para pôr a comunidade de parte. Então, é um dos grandes desafios, mas, contudo, nós temos uma liberdade de viver como nós quisermos, sem termos o medo da perseguição. Como o ativismo aí é feito? Eu sei que tem uma organização oficialmente registrada, né? E tem outra organização e tem os ativistas. Como é a vida de ativista LGBTI na Angola? É assim, é um desafio constante. É um desafio constante, mas assim, o que faz com que uma pessoa faça um ativismo social é um sonho porque é uma paixão que nos conduz, que nos dá força. E o sonho é de poder realizar, porque nós trabalhamos em prol de um grupo de pessoas, em prol de uma causa, de uma comunidade. Portanto, é um desafio, mas é prazeroso, é gratificante, porque apesar de tudo, mais cedo ou mais tarde nós conseguimos ver os resultados. Portanto, tem a IRIS, que é a primeira associação a ser reconhecida a nível governamental, a primeira associação LGBTI em Angola. Tem a AIA, que é o Arquivo de Identidade Angolano, que trabalha em prol de mulheres LGBTI. Portanto, tem um movimento que eu, há um ano, em março de 2019, fundei, que é o movimento Eu Sou Trans. Portanto, é um movimento que abrange os transgêneros de uma forma geral e que vem como função dar visibilidade, voz à comunidade e também trabalhar em prol dos seus direitos. Tanto que, se houver algum tipo de queixa, qualquer tipo de problemas de discriminação, é um dos papéis do movimento intervir, que pronto, já criou parcerias com a Polícia Nacional, com o Ministério da Justiça. Então, essa ligação facilita com que a gente consiga levar os casos, com que a gente consiga ter um auxílio, um acompanhamento na resolução dos mesmos. Então, vai crescendo. Tem o movimento T, que é de homens trans, tem o grupo de mulheres do coração, que são de mulheres trans. Então, e o movimento Eu Sou Trans funciona como um guarda-chuva para todos esses grupos, representando de uma forma geral. Então, estamos a caminhar de cabeça erguida. Eu vejo que de uma forma positiva, porque não há impedimentos, felizmente, e nós temos criado parcerias com imensas organizações e instituições, não só a nível nacional como internacionalmente, e nós vamos progredindo. E também entre nós, os próprios grupos e movimentos, existe uma ligação, né? Somos uma rede. Então, trabalhamos uns com os outros e, e tem sido gratificante. Ainda há Sim, muito por fazer, claro, sim. sempre há, mas tem sido positivo.
Falando no movimento trans, quais têm sido os maiores desafios ou as maiores demandas? Por exemplo, o acesso à saúde, ou Uhum. nome social, ou, por exemplo, cirurgia de redesignação. Como isso é tratado aí na Angola? É assim, no que diz respeito à cirurgia de resignação, eu começo por aí porque ainda nós não temos, ainda não há uma lei que permita sequer uma clínica privada de fazer isso. Eh, chega a ser irônico porque não é contra a lei uma pessoa transitar de um género para o outro, mas nós, a nível de acompanhamento, a nível de apoio específico, não existe. Então, muitas das vezes, o aconselhamento da nossa parte é de criar ligações com algumas clínicas privadas que, pelo menos a nível de terapia hormonal, possam fazer algum acompanhamento. Mas lá está, tem custos e isso são custos que a pessoa em si é que vai ter que, né, se responsabilizar. E nem todo mundo tem essas condições. Temos o medo da automedicação, né, que existe muito, acontece bastante. Hum, então, esse é um dos desafios. Quanto ao acesso à educação, chega a ser também um desafio, porque há casos, ou já houve casos, de pessoas que querem entrar para uma universidade, para um colégio, mas elas querem entrar como elas se identificam. E existe uma barreira por conta disso. Porque as pessoas não percebem, as pessoas não têm a informação, as pessoas não conhecem, as pessoas simplesmente criam barreiras porque consideram uma afronta que uma pessoa que tenha sido registrada com um género e um nome e que ela se expresse ao género oposto e se identifique como tal. Então, este é um desafio também, porque até chega a ser um crime, né, impedir que seja quem for tenha acesso à educação. Quanto à saúde, já houve formações no qual eu tive o prazer de ser facilitadora em algumas unidades sanitárias na cidade de Luanda, junto através do Linkages, que era uma organização norte-americana cá, e nós conseguimos quase 500, se não até 500 profissionais de saúde. Mas é um trabalho que tem que ser constante, porque mesmo assim a gente não consegue chegar a todos. Então é algo que deve ter continuidade. E é algo que se quer voltar a fazer, porque é de extrema importância que não só profissionais de saúde, mas também como a polícia e principalmente os profissionais na área da educação tenham essa formação sobre orientação sexual e identidade de género, porque só assim é que nós no futuro vamos conseguir mudar os corações e as mentes e fazer com que todo mundo, sem exceção, tenha acesso àquilo que é seu direito. Então, eu posso dizer que nestas áreas ainda é um desafio que nós temos. E vocês têm um bom contato ou de treinamento com policiais e com agentes de segurança pública? Fazem algum trabalho nesse sentido? Como eles são incluídos nisso e também como são tratadas as pessoas LGBTI pelos agentes de segurança pública? Olha, há um projeto muito recente da polícia, que é sobre a violência policial. E nós temos casos de violência policial. Aliás, nós cá em Angola temos um problema, não é só da comunidade LGBT, temos um problema de que há muitos casos de pessoas que são violentadas pela polícia. E então a polícia teve essa necessidade de um, reconhecer quais são os grupos sociais que mais violência policial sofrem e criar essa ponte com organizações que trabalham em prol destes grupos. Então, nós temos essa parceria, tal como outras organizações têm, de que nós conseguimos levar até a polícia, até esse gabinete da polícia, eh, os casos de pessoas que são vítimas de violência policial e aí nós já sabemos que a polícia vai encaminhar isso e que vai recorrer e vai tentar chegar até aos
criminosos, nesse caso, para a resolução do problema e apoio à vítima. Então, já é um passo muito bom e grande para nós. É claro que ainda precisamos de mais e que a proposta também é que membros da polícia possam também receber informação e serem informados, porque existe muito abuso de poder às vezes por alguns integrantes da polícia e trazem as suas ideologias, e isso afeta no tratamento ao cidadão. Então, esse é um dos trabalhos que estamos atualmente a fazer. Perfeito. Eu escuto e é muita coisa que está acontecendo no Brasil, que está acontecendo aqui na Bélgica, para a gente entender também que direitos humanos e abuso, né, e violência policial, ela acontece no mundo inteiro, né, em diversos contextos. E para desmitificar essa ideia, como você falou, de que nos países africanos é assim, mas se a gente olha também no Brasil, o que está acontecendo nos Estados Unidos e no mundo, aqui na Bélgica também. Uma perguntinha sobre, um pouco mais pessoal, se você me permite, sobre a Claro. importância da família nos nossos processos, né, de identidade de gênero, de orientação sexual, da sexualidade, da aceitação, do respeito, do amor próprio. Como foi para você essa relação familiar e a importância que isso teve na sua construção? Eh, eu, felizmente, tenho um relacionamento eh, fabuloso com a minha família, porque houve uma necessidade de a família compreender. E são nesses momentos que nós vemos até que ponto é que a nossa família nos ama e nos acolhe. E, e isto é um desafio também que eu posso dizer que muitos LGBTs sofrem. E é de extrema importância que a família apoie, que a família perceba, que a família faça o maior esforço de entender. Porque, querendo ou não, não deixa de ser o nosso maior alicerce. E um dos maiores casos de violência cá são violências domésticas, da violência doméstica que os LGBTs sofrem. E um número grande destas vítimas são pessoas adolescentes, são muito jovens e que não têm como se virar e muitas das vezes são expulsos de casa e é claro, usar essa experiência para poder auxiliar e até mesmo intervir no ponto de ir até a casa das famílias, poder sentar, conversar com elas, porque muitas das vezes os pais até reagem contra a sua vontade, simplesmente porque dão importância ao que o vizinho diz, do que a sociedade vai dizer, e como eu já disse, é a falta de informação. Então, a família é de extrema importância. Eu uso essa minha experiência positiva para poder aconselhar outros pais. São poucos os pais que têm coragem até de entrar em contato, mas acontece. Que não entendem, querem fazem um esforço para poder perceber a condição do seu filho, da sua filha, e é óbvio que nós estamos aqui de braços abertos para poder abraçar essas famílias e poder aconselhá-las e poder dizer que não é um problema. O problema não é a sua filha ou o seu filho. O problema está no consciente das pessoas que não fazem o mínimo de esforço para perceber. Então, a família é de extrema importância, sim, porque ela é que protege, principalmente quando são muito jovens, e essa é uma das funções também da nossa parte. Legal. Bom a gente ter esses exemplos, né, positivos, para poder inspirar outras. Eu também tenho uma experiência parecida e minha mãe, no começo foi um pouco difícil com os meus pais, nos primeiros meses, né, por uma quebra de expectativas, mas minha mãe atualmente é coordenadora do meu estado do Mães pela Diversidade, que é a organização LGBTI para mães e pais de LGBTI que se informam, se reúnem. Eu acho tão lindo, né, e tão poderoso. Eu acho fantástico. E uma outra pergunta que me veio à cabeça sobre qual é o papel da religião que
aí na Angola, se as pessoas são religiosas e como isso conversa com questões LGBTI. Olha, nós temos um país maioritariamente religioso, onde a maioria é católica, né? E infelizmente as pessoas ainda usam a sua crença como justificativa para camuflar o seu preconceito. E as pessoas não percebem de que, da mesma forma que a nossa Constituição permite que cada um tenha uma crença, que cada um tenha a sua religião e por conta disso não pode sofrer nenhum tipo de discriminação, de igual modo as pessoas não podem usar a sua crença para discriminar seja quem for. Então é esta a resposta que pelo menos da nossa parte se manifesta constantemente porque todos nós, assim, as leis de Deus, é como se diz, a salvação é individual. E ninguém é obrigado a seguir uma doutrina, a ter uma religião, mas o que a nossa Constituição defende é para todos. Então, é fundamental que as pessoas, elas, por mais liberdade que elas tenham de se expressar a nível religioso, elas não podem nunca usar isso para impedir que as outras pessoas tenham uma vida digna. Então, ainda nós temos esse desafio que muita gente ainda acredita que, em nome de Deus, elas têm o direito de impedir que uma pessoa ou outra tenha acesso a uma coisa que é sua por direito. Então, este também é um dos desafios que nós temos. Não generalizando, é claro, eu conheço e tem muitas pessoas que são religiosas e que são cristãs e que elas são humanas e elas têm uma cabeça aberta para a diversidade e elas abraçam a diversidade e elas percebem que existem pessoas diferentes e que todo mundo deve ser tratado com respeito. Então, só que, infelizmente, ainda temos pessoas que acreditam que elas estão acima de tudo e que porque elas acreditam que Deus não aceita, então elas também não aceitam e elas, sempre que for oportuno, discriminam. Então, este é um problema também. É, eu estou relacionando muito também do meu próprio background, da história nossa, né, no Brasil. E falando em Brasil e Angola, ah, eu queria saber se tem, como é a relação da lusofonia na África e, e também fora dela, e qual é essa importância, né? Para mim está sendo um grande privilégio poder trocar informação com você, com ativistas em Moçambique também, e outros em África em geral. Como é essa relação? Quão identificado você se sente por conta da nossa história, né, dos passados muito problemáticos, mas que acaba nos unindo por essa língua. Então, tem alguma reflexão nesse sentido? E essa é a última pergunta. É de extrema importância esse intercâmbio, porque nós temos muito em comum, mas nós bebemos muito da água uns dos outros. E eu acredito que cada passo que cada país dá serve de inspiração para os ativistas, para as pessoas que estão a trabalhar, e é de extrema importância que nós consigamos sempre construir essas ligações e mantê-las, porque, como nós dizemos, juntos somos muito mais fortes. E, de uma forma ou de outra, existe uma influência, e isso faz com que nós consigamos aprender do que é que um outro país já conseguiu fazer, e isso conseguimos trazer para nós e vice-versa. Então, esse intercâmbio é de extrema importância. Moçambique, por exemplo, é um país que também tem dado passos largos, embora ainda devagar, mas é como tudo, porque, como disse, temos coisas em comum. Há um lado, mesmo a nível governamental, que está disposto a avançar, e ainda temos um lado conservador. Então, nós temos todos esses aspectos no qual vamos aprendendo uns com os outros, vamos nos aconselhando, vamos nos auxiliando. E é de extrema importância, digo e repito, que a gente
crie esses laços e que a gente venha fortificando todos esses laços, né? Porque só temos todos a ganhar com isso. Muito obrigado. Obrigado demais pela entrevista. Eu que agradeço, Gabriel, foi um prazer. E vamos manter esse contato, né, da lusofonia que se criou agora com a Pride the Freak, mas se consolidará. E não se esqueçam, também podem seguir a página no Facebook e no Instagram do Movimento Eu Sou Trans Angola, e assim ficam a par do que o movimento está a fazer a nível de trabalho, também acompanhar exatamente o desenvolvimento, né, cá no nosso país, de como estamos a conseguir mudar as coisas para melhor. E é bom poder também criar né, essas ligações e mesmo também auxiliar e aconselhar mesmo pessoas que não vivam cá. Portanto, estamos de braços abertos para todos. Tá bem. Muito obrigado. Obrigado, Imani. Eu que agradeço, Gabriel.